A discussão na imprensa de hoje é que sabe-se que alguns clubes, como Marília, por exemplo, têm atraso de salário, mas os jogadores não foram denunciar, eles já poderiam, se quisesse, ao sindicato ou ao STJD. E a gente quer saber como isso vai funcionar na prática no Campeonato Brasileiro. Convido para participar aqui do Redação Conosco, conexão via internet, o advogado Eduardo Carleso, ele é especialista em direito esportivo. O Eduardo fala com a gente ao vivo de São Paulo, onde ele tem escritório. Eduardo, bom dia a você, obrigado pela gentileza mais uma vez com o Redação. Seja bem-vindo. A primeira pergunta que te faço é, como especialista na área, né, do direito esportivo, como você acha que vai funcionar na prática essa medida e se você acha que essa medida é uma boa para o Campeonato Brasileiro. Tudo bom, Carleso? Bom dia, Rizek. Bom dia, amigos do Redação. Sempre um prazer estar de volta colaborando com vocês. Eu entendo que essa é uma das medidas fundamentais para o futebol brasileiro nos próximos anos. A primeira é efetivamente o equacionamento dessa dívida tributária e a segunda, na medida que tenhamos esse equacionamento, é efetivamente termos regras duras, regras que sejam capazes de punir os clubes que novamente voltem a gerar dívidas com atletas, com o governo federal e com outras partes. Buscando um pouco o modelo que nós já temos na Europa, esse regulamento de licenciamento de clubes e agora mais fair play financeiro não é algo novo. É algo aí que já existe na Europa há mais de 15 anos e que vem sendo implementado com muito sucesso. Tanto sucesso é que anualmente as dívidas consolidadas dos clubes europeus vêm diminuindo na casa das centenas de milhões de euros, devido a essas restrições que se faz lá, na medida que os clubes não podem ter dívidas com o governo federal, não podem ter dívidas trabalhistas e também não podem apresentar prejuízos. Os clubes que apresentem um prejuízo financeiro superior a 30 milhões de euros nas últimas 2 temporadas podem ser punidos pela UEFA e aí proibidos de participar das competições continentais. Ou seja, é esse modelo que eu acho que nós temos que trazer ao Brasil e implementar via CBF. A gente está vendo imagens da reunião que aconteceu ontem na sede da CBF, com representantes dos 20 clubes. O que me chamou a atenção é que foi unânime o apoio ao projeto do Fair Play trabalhista. Houve outras divergências. Por exemplo, Cruzeiro e Atlético Paranaense se posicionaram contra a medida que vai ser colocada em prática de preço mínimo de R$ 40 para os ingressos. Cruzeiro e Atlético Paranaense, por exemplo, se posicionaram contrários a isso. Há uma brecha no regulamento que o clube que quiser fazer uma promoção vai ter que pedir uma autorização à CBF, como o São Paulo fez no ano passado, inclusive. Mas não houve unanimidade nessa questão. No Fair Play trabalhista houve. E aí tem muitas perguntas como a do Vander aqui no nosso Twitter, o Vander Bess. Quero ver se o Flamengo, se não pagar salários, seria punido mesmo. E eu te pergunto, Carleso, como é que na sua opinião vai funcionar essa questão de perda de pontos? Porque isso não foi especificado ontem na proposta da CBF. Apenas foi debatida a ideia de se perder pontos. Como é que você acha que na prática isso aconteceria? Bom, aí me parece que nós temos uma das maiores divergências agora sobre a mesa, né? Que uma é essa questão das penalidades a serem aplicadas e outra é de quem vai aplicar. Eu começo por a de quem vai aplicar, que me preocupa bastante. Eu tenho escutado bastante que poderia ser criada uma agência reguladora do governo federal para isso, que essa incumbência poderia ser passada ao Conselho Nacional do Esporte. Ora, são órgãos políticos, não são órgãos técnicos, eles não têm capacidade para averiguação de dívidas e aplicação de medidas esportivas. Especialmente se formos criar uma agência regulatória para o futebol, é só olharmos para o passado e vermos que todas as agências regulatórias que foram criadas para energia, para telecomunicações, toda a parte técnica delas se foi e elas viraram agências político-partidárias. Portanto, se fizermos uma agência regulatória de futebol, a chance dessa agência também tomar um viés político-partidário e esquecer a parte técnica é muito grande. Então, eu sou favorável de que essas medidas sejam aplicadas pela CBF, ou seja, buscando um pouco a experiência europeia, que foi muito bem sucedida. Todas as federações que compõem a UEFA têm dentro do seu estrutura departamentos que analisam, auditam essas contas e depois posteriormente julgam e aplicam as punições, punições técnicas. E segundo, indo agora para a questão das medidas, essas medidas também não podem ficar apenas na questão de uma advertência, de uma sanção, de uma olha, não faça mais, ou de uma multa. Não, elas têm que ser efetivas. O que nós temos que evitar
é que se construam novos monstros, como se construiu até agora, como são esses débitos fiscais absurdos. E aí vamos pegar mais um exemplo que acontece no Brasil. Teve o Refis 1, Refis 2, Refis 3, ou seja, o nosso país não é acostumado a cumprir com parcelamentos fiscais. Assim, se não houver medidas duras, que no meu entendimento, deve ser o perda de pontos, deve ser o rebaixamento, deve ser a proibição de inscrever novos atletas, para que isso faça efetivamente o gestor pensar duas vezes na medida de assumir gastos que não tem condições de fazer. Porque nós sabemos muito bem como é o futebol. Os clubes, em tese, não têm dono, o dono é associado, só que o presidente presta contas a muito pouca gente. E o que nós vimos aí durante todos esses anos é que essa falta de ter alguém que cobrasse essa conta, seja um dono nos clubes, fez com que os gastos subissem para valores incríveis, desproporcionais, que hoje a conta está sendo cobrada de uma maneira muito forte nesse ano. Eu concordo com o Carleso. Capita, se essa medida tivesse já em vigor no ano passado, o Botafogo ia terminar o campeonato com menos 4 pontos, ia ter pontuação negativa no passado. Eu acho que não só o Botafogo, Sim. mas outros clubes estariam na segunda divisão.